O Adriano já foi homenageado pelo Flávio, enquanto ele estava preso por homicídio em 2004. O Flávio deu para ele a medalha Tiradentes, que é a maior honraria do estado do Rio de Janeiro, poucos meses antes do Adriano ser condenado por júri popular por esse mesmo homicídio em 2005. Vocês imaginam o quanto é difícil no Brasil um policial sofrer um processo por homicídio e ser condenado? Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção, mais razão. Aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like e não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos. O Brasil não tem um minuto de paz. Eu estava pronta para gravar um outro conteúdo para vocês sobre outro assunto. Quando eu vi hoje, na quarta-feira, uma matéria, eu tô gravando na quarta, né? Esse vídeo tá subindo na quinta. Uma matéria da Folha de São Paulo que revela áudios super perturbadores que seriam de uma conversa telefônica entre uma irmã do suposto miliciano carioca Adriano da Nóbrega com a sua tia. Vocês devem ter visto também. Aí eu troquei tudo. Cancelei o outro vídeo e vim aqui falar sobre isso. Deve ter gente falando, sério, era motivo para cancelar? Outras pessoas pensando, calma, mas quem é Adriano da Nóbrega? Então, eu achei que era o caso da gente relembrar, porque eu falei muito que aqui a gente ia lembrar e cobrar, não é? Então, faremos isso. Bora lá, a recapitulação básica dos personagens dessa novela absurda e sem graça. O ex-policial militar do Rio de Janeiro, Adriano Magalhães da Nóbrega, foi morto em 9 de fevereiro de 2020 durante uma operação policial na cidade de Esplanada, na Bahia. Ele era apontado como líder de uma milícia na região de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro, e estava foragido da justiça há pouco mais de um ano, procurado por crimes que envolviam grilagem de terras, cobrança irregular de taxas à população e receptação de mercadoria roubada. Ele também era apontado como um dos líderes do grupo de matadores de aluguel conhecido como Escritório do Crime, do qual supostamente fazia parte também o ex-PM Rony Lessa, atualmente preso, acusado de matar a vereadora carioca Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, em março de 2018, dentro de um carro no centro do Rio. Rony Lessa, aliás, coincidentemente morava no mesmo condomínio do presidente da República, no bairro da Barra da Tijuca, um lugar que parece ser bem animado. Só para esclarecer esse ponto, o nome do Adriano não consta no inquérito que apura a morte da Marielle Franco. Aliás, já fica aqui a pergunta, né? Depois de tanto tempo, quem mandou matar a Marielle e o Anderson? Aproveitando que a gente está aqui falando de milícia, eu vou indicar de novo para vocês o livro e o podcast República das Milícias, nos quais o pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, o Bruno Paes Manso, conta em detalhes como funcionam essas instituições do crime e como elas estão intimamente ligadas à política no Rio de Janeiro. Tem um episódio só sobre esse tal Adriano da Nóbrega. Vocês vão reconhecer muitos nomes nessa história. Então vale a pena escutar. Esses dias eu postei algo no Instagram falando que eu ouvia coisas enquanto eu estava fazendo exercício e vocês me pediram algumas dicas. Olha aí, uma dica ótima. Bom, enfim, o Adriano foi morto com 9 tiros numa operação policial e a sua morte perturbou muita gente. Aí vocês vão me perguntar, como assim perturbou muita gente? Pois é, acompanha aqui comigo. A notícia de hoje, quarta, quando eu estou gravando, é que uma escuta telefônica feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro há 2 anos revela que a irmã do Adriano, Daniela, afirma ter ouvido do irmão que o Palácio do Planalto estaria oferecendo cargos comissionados em troca da sua morte. Segundo a Daniela, o Adriano tinha medo de se tornar arquivo morto. Essa gravação foi feita pela Polícia Civil dentro da Operação Gárgula, que investiga denúncias de lavagem de dinheiro e como o Adriano teria estruturado a sua fuga. Vocês vão falar, nossa, mas isso é muito sério. Então, é mesmo. Não propriamente novo, entretanto. Na época da morte do Adriano, a suspeita de queima de arquivo foi levantada pelo próprio presidente Bolsonaro e pelo seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, poucos dias depois da morte do Adriano. Na época, eles estavam explicitamente com tweets, muito preocupados com o que podia ser encontrado no celular do Adriano da Nóbrega, com medo de que algo pudesse ser plantado, do nada, essa acusação. O presidente chegou a fazer um tweet sobre isso. Nossa, meu Deus, onde estão esses celulares? É importante porque alguma coisa pode ser plantada. Do nada. Ninguém, e ele lá tweetando. E a questão é, se a morte dele foi por queima de arquivo, ele seria um arquivo sobre quem? Sobre quem será que ele sabia demais? E aí, eu não conheço todas as pessoas que tiveram relação com o Adriano, mas eu conheço algumas. Quase todas elas com o mesmo sobrenome, Bolsonaro. O Adriano já foi homenageado pelo Flávio, enquanto ele estava preso por homicídio em 2004. O Flávio deu para ele a medalha Tiradentes, que é a maior honraria do estado do Rio de Janeiro,
poucos meses antes do Adriano ser condenado por júri popular por esse mesmo homicídio em 2005. Vocês imaginam o quanto é difícil no Brasil um policial sofrer um processo por homicídio e ser condenado? Pois é, o Adriano foi, e foi condecorado pelo Flávio. Mas não é só isso. O Adriano da Nóbrega teve seu nome ligado ao escândalo das supostas rachadinhas do gabinete do Flávio Bolsonaro. Isso porque a sua mãe e a sua ex-mulher eram funcionárias do gabinete do Flávio quando ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Mas não consta que elas tivessem trabalhado lá. Parecem ter sido funcionárias fantasma. Funcionários fantasma, aliás, são outra coisa comum na família Bolsonaro. Eu não sei se vocês lembram o que é o esquema das rachadinhas. Acontece assim. Você é um político com mandato e contrata um funcionário para o seu gabinete. Mas esse cara, na verdade, não trabalha. Você, político, faz um acordo para ele devolver um pedaço do salário que ele recebeu. Só que esse dinheiro que vocês estão negociando é dinheiro público, do contribuinte, que o político está embolsando na mão grande. Ah, Gabriela, mas eles fizeram um acordo entre eles. Pois é, se o dinheiro fosse privado, eu nem estaria discutindo esse assunto com vocês. Mas quando eu pago os meus impostos e parte desse dinheiro vai para o financiamento da estrutura do gabinete dos funcionários públicos que estão representando as pessoas na Assembleia Legislativa ou em qualquer outro lugar, eu parto do pressuposto que essas pessoas vão ser contratadas segundo um critério de eficiência, de produtividade, e não de quem está disposto a devolver parte do salário para o político embolsar o meu e o seu dinheiro. Dinheiro público tem que ser usado tendo em vista o interesse público. A contratação, repito, deve ser decidida pela avaliação de quem vai oferecer o melhor trabalho e não a partir de quem está disposto a devolver parte do salário. E essa história do Adriano nos faz lembrar de um outro personagem ligado à família Bolsonaro, o Queiroz. E isso porque as funcionárias supostamente envolvidas no esquema, que eram parentes de um conhecido miliciano, teriam sido contratadas para o gabinete pelo assessor do Flávio, o Fabrício Queiroz. Vocês devem lembrar do Queiroz, aquele que ficou meses escondido na casa do advogado dos Bolsonaros em Atibaia. O cara que foi assessor e motorista do Flávio Bolsonaro de 2007 até outubro de 2018 e que, de acordo com os promotores investigando o caso das rachadinhas, gerenciava os recursos que coletava entre os salários dos funcionários do gabinete do Flávio Bolsonaro. Esse mesmo, Queiroz. Ele deve vir candidato a deputado federal nas próximas eleições, porque esse pessoal tem certeza de que o povo esquece. E é verdade, tem gente que esquece mesmo. Por isso que eu apareço aqui de vez em quando, pra gente rememorar. Aliás, sobre esse tema, a gente tem um conteúdo aqui no canal também gravado com a Juliana Dalpiva, que é autora do podcast A Vida Secreta de Jair, uma reportagem sobre essas questões, inclusive, envolvendo as rachadinhas. Então, se vocês não ouviram ainda o podcast, ouçam essa série e assistam um vídeo que eu gravei com a Juliana aqui pro canal. Para fechar a história envolvendo o Adriano, na Bahia, foragido da justiça, ele teria se escondido no sítio do vereador Gilcinho da Dedé, então do PSL, hoje no PSC, no município de Esplanada, onde ele foi morto pela polícia em circunstâncias ainda não muito bem explicadas. No Brasil, como vocês já devem ter percebido, essa história de sítio e chácara é uma coisa bastante complicada. E por fim, mas não menos importante, exercendo aqui a minha função de pontuar alguns absurdos, embora eu deseje profundamente que essa pessoa sobre a qual eu vou falar volte para a irrelevância da qual ela nunca deveria ter saído, para eu não ser obrigada a mencionar de novo o seu nome ou aquilo que sai da sua boca. O Eduardo Bolsonaro, deputado federal, filho do presidente da República, achou razoável fazer deboche com a tortura sofrida pela jornalista Miriam Leitão. Segundo relatos da própria Miriam, e aqui, se eu por acaso estiver falando com alguém que acha razoável esse tipo de conduta, eu quero que vocês parem um minuto para tentar retomar algum senso de humanidade que vocês tenham. À medida que eu for narrando, pensa verdadeiramente nisso e pensa se é razoável que se faça piada com esse assunto. Segundo relatos da própria Miriam, durante a ditadura militar ela foi presa e torturada. Além de sofrer diversas agressões físicas, ela teve que passar horas trancada em uma sala com uma jiboia. Na época, a Miriam estava grávida de 1 mês. O Eduardo, muito criticado, tentou se defender da maneira que fazem os covardes. Citou a luta armada, acusou os adversários do regime, questionou a postura de repúdio dos seus críticos como hipócrita, porque a indignação deles dependeria da vítima de violência. Exemplo explícito do que a gente tem chamado de whataboutism. Não consegue refutar o argumento dos seus críticos, então parte para o ataque e a tergiversação. Recentemente morreu Olavo de Carvalho. Nos meus canais, nenhuma piada ou insinuação de comemoração. Me lembro também vivamente de quando a Michelle Bolsonaro foi vítima de especulações sobre sua fidelidade em boatos envolvendo o ministro Osmar Terra.
E a minha conduta foi de repúdio a esses ataques. Quando a sua família sofreu uma perda de dor inestimável durante uma gestação, nenhum outro sentimento senão de solidariedade. Então, do conforto desse meu lugar, eu devo aqui dizer que debochar da tortura, deputado, é comportamento abjeto, minúsculo, desprezível e, infelizmente, vindo da sua família, não surpreendente. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os seus amigos. E a gente está aqui para isso, para lembrar e cobrar.